Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é o seguinte: tem como fazer venda de put mesmo quando o mercado está em queda? Às vezes você tem um mercado muito volátil, com quedas muito fortes, você quer fazer uma venda de put, mas você está um pouco preocupado, né, porque o mercado está muito volátil, muito arisco, né? Talvez você tenha visto aí isso um pouco essa semana para trás. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma estrutura aqui que você pode utilizar, que tem um risco próximo da venda de put, tá? Um risco menor do que a venda de put, né? Ligeiramente menor, e que você pode utilizar em mercados de queda. Então, dá para fazer essa renda mesmo nos mercados de queda. Eu vou explicar certinho como essa estrutura funciona e também os prós e contras dela em relação a uma venda de put. Eu vou te fazer um pedido agora, que é deixar um like nesse vídeo. Muita gente gosta dos vídeos, até comenta às vezes e não deixa o like, né? Esquece. Então, aperta o like agora. E aí, se você não gostar do vídeo, você pode tirar esse like, até me xingar aqui nos comentários, não tem problema. Faz isso agora pra gente não esquecer. Isso ajuda bastante o canal a ir pra frente, né? O YouTube a recomendar esse conteúdo. E se você não sabe o que é uma venda de put em primeiro lugar, você precisa aprender isso antes de ver esse vídeo. Então eu vou deixar aqui em cima, né? Nesse izinho aqui em cima, um vídeo explicando a venda de put em mais detalhe, para você poder ter esse arcabouço teórico aqui, né? Pra gente poder falar dessa outra estrutura que é uma evolução, uma potencialização dela. E finalmente, o último aviso, aqui na descrição vai ter os links pro meu curso, para você falar comigo, caso você tenha necessidade de uma mentoria ou de uma consultoria. Os links vão estar aqui embaixo e aí você decide qual clicar. Mas eu te convido a entrar aí no meu curso de opções, que eu aprendo operações estruturadas, ou se você tem um patrimônio relevante já investido, quiser um acompanhamento mais próximo, a mentoria ou a consultoria podem ser para você. Aí clica no Fale Comigo que a gente conversa sobre qual é a melhor alternativa para o seu caso, beleza? Vamos agora para o assunto do vídeo, para a gente poder explicar isso. Então, vocês que estão acostumados a fazer venda de put aí, né, já assistem meu canal, já fazem renda com isso. Qual que é o maior medo, digamos assim, de quem vende uma put? É a ação despencar. Então, se a ação cai muito, o que acontece aqui, você tem que assumir aquela ação por um preço definido e ela caiu bastante, então você fica com aquela ação desvalorizada na sua carteira. É um prejuízo que você tá ali, né, mesmo que ele seja momentâneo. Ou então, às vezes, algumas pessoas até se desesperam e realizam um prejuízo também, né? Principalmente quando fazem o pré-operação de forma errada. Inclusive, eu tenho vídeos interessantes aqui sobre como fazer para fazer uma venda de put sem estresse, né? Eu vou deixar linkado aqui em cima também, caso você queira assistir esse vídeo. Bom, mas o fato é que em momentos assim que o mercado tá meio revolto, né, em que as ações estão se mexendo muito para cima ou para baixo, tem muita volatilidade, o que acontece é que as pessoas ficam com um pouco mais de receio de vender puts. E é normal, de fato, né, o mercado está mais revolto, mais arriscado. Pode ser que você venda uma put de uma ação que vai cair bastante e vai acabar te dando essa dor de cabeça aí, né, de ficar com esse prejuízo ali na carteira. Essa estrutura aqui, né, que a gente vai mostrar, é um pouco de uma solução, ou pelo menos uma forma de amenizar isso. É uma forma de fazer uma venda de put, né? Você vai ter um risco menor do que a venda de put, só que a sua probabilidade de ter que assumir essa ação, né, fica muito menor com essa estrutura do que com uma venda de put. E os ganhos são comparáveis, tá? Percentualmente são muito parecidos com uma venda de put ATM. Então, vamos falar sobre essa estrutura agora. Ela é uma variação de uma estrutura que eu ensino lá no meu curso, né? No meu curso eu ensino uma estrutura chamada Ratio com puts. Essa aqui é comumente chamada Slide com put. Então, dentro lá do bloco de aulas do Ratio com put, eu explico como é que funciona o Ratio e é ligeiramente diferente do Slide, mas o Slide é uma variação dessa estrutura que você pode aplicar também. E os meus alunos gostam bastante de Slide porque tem alguns que já estudaram isso em outros lugares e acabam falando bastante disso lá no grupo de alunos, principalmente para defesa, né? É uma estrutura que o pessoal usa bastante para defesa quando está vendido na outra ponta. Então, bom, falei demais na introdução aqui, vamos falar como funciona essa estrutura. Então, para fazer isso, primeiro a gente vai abrir aqui a grade de opções do Trade. Então, vamos aqui para minha tela. A gente está vendo aqui a nossa querida Petrobras, né? A ação que a gente sempre usa de exemplo, né? Porque tem opções com mais liquidez, enfim, é uma ação interessante de usar como exemplo aqui. Olha só que interessante, né? A Petrobras está caindo forte hoje, né? 3,3% e está custando ali 32,22. Uma venda com put ATM seria aqui, né? Pegar essa Petro Q 321, vender uma put aqui, que você receberia R$1,25, que é ali quase 4% do valor dessa ação, né? Um pouquinho menos de 4%. E você teria um risco aqui de 32,24 por put vendida. Como você pode vender em lotes só, cada lotinho ali R$3.224 de risco, beleza?
Por que que esse é o risco? Porque se a ação cair, você tem que assumir ela por R$ 32,24, independente do preço que ela esteja. Então, se o Petrobras for lá para R$ 30, por exemplo, você vai ter que pagar R$ 32,24 nela, então você vai ter que gastar esse dinheiro comprando a ação. Então por isso que a gente chama o risco máximo, né, de R$ 32,24, porque se Petrobras decidir falir amanhã, né, então, sei lá, tiver diversas explosões em poços de petróleo, enfim, acontecer alguma coisa muito macabra e Petrobras acabar falindo, o que que acontece? Isso aqui vai a zero, né, o preço da ação vai a zero, e aí você tem que comprá-la por R$ 32,24. Então, esse é o seu risco máximo, né? É o risco de um cataclisma aqui da ação ir a zero. Na prática, muito dificilmente esse risco vai se concretizar, mas é o risco máximo da operação. E a gente usa ele para ter uma referência também, porque se você vai fazer uma venda de put aqui, você vai precisar alocar 32,24 por ação de capital ali, como garantia, né, para poder fazer essa operação. A corretora não vai te cobrar tudo isso de garantia, mas você tem que ter isso na sua conta, porque em último caso você vai precisar assumir essa ação e o dinheiro tem que estar lá na sua conta para você fazer isso. Se você fizer sem todo o dinheiro, né, usando só a margem de garantia lá que a corretora vai te exigir, essa operação vira outra coisa, né? Você acaba tendo que realizar prejuízo quando você não quer. Se acontecer alguma coisa errada, você toma um prejuízo e é obrigado a realizar. Então, tenha todo o dinheiro lá na conta, eu não quero entrar nos detalhes disso, mas o importante é que você precisa ter esse dinheiro na sua conta, em renda fixa, para poder fazer essa operação. Só que, como vocês estão vendo aqui, né, Petrobras está bem revolta, né, caindo aí quase 3,5% hoje. Então, tá um cenário bem volátil, né, e o mundo essa semana foi muito volátil. Se você acompanhou o bolsa essa semana, você viu quão voláteis estão as coisas, tá? Então, o que eu poderia fazer para receber uma renda ali, né, como se fosse uma venda de put, mas para ter o meu risco diminuído, né, para jogar essa venda de put lá para baixo, lá para os strikes lá embaixo e não ter que assumir essa ação tão facilmente assim, caso ela venha a cair. É aqui que entra a ideia do slide, tá? Como funciona o slide? Ao invés da gente fazer essa venda de put, a gente vai fazer uma trava de baixa com put, ou seja, se você já fez o meu curso ou me acompanha, você sabe que uma trava de baixa com put é uma trava a débito, né? Então você vai ter que pagar por essa trava, tá? E para financiar essa trava, você vai fazer uma venda de put muito fora do dinheiro. Então você vai ficar com uma trava de baixa, mais uma venda de put bem fora do dinheiro, way out of the money, ok? Então como seria isso, por exemplo, né? Para ficar bem didático aqui, a gente pode usar aqui essa opção Q331, que é do 33,24, tá R$1 dentro do dinheiro. Essa 3224, que é a opção ATM. E se a gente for olhar, né, ela custa mais ou menos uns 45 centavos, alguma coisa nesse sentido. Então a gente busca lá embaixo uma opção que valha mais ou menos 45 centavos pra gente poder vender. Seria aproximadamente essa aqui, a Q289, tá bom? Tá valendo um pouquinho mais agora porque a Petrobras tá caindo mais do que quando eu comecei esse vídeo. Mas é basicamente isso. Então você compraria a Q331, que é essa com strike 33,24, venderia a Q321, que é com strike 32,24, e venderia também essa Q289, que é com strike 28,99. Isso tudo sairia no 0 a 0, porque você pagou 45 na trava e recebeu 45 na venda de put, então ficou tudo zerado, você não teve que pagar nada. Pra gente entender melhor, eu montei essa estrutura no opções.net.br, que é um site de simulação. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Então vocês estão vendo aí o site opções.net.br, né? A gente tá aqui com essa estrutura montada, tá? Na hora que eu montei, os preços estavam assim, né? Petrobras estava 32,18. A gente tinha a Q331, que é a que a gente tá comprando aqui, né? Custando R$1,71. A gente tinha a Q321, que é uma das que a gente está vendendo aqui, do strike 32,24, custando R$1,26. E a gente tinha a Q289, que é aquela com strike 28,99, custando 44 centavos, tá? Então, se eu compro uma dessa, vendo uma dessa e vendo uma dessa, o que acontece é que você sai no 0 a 0, né? Aqui pagou R$10 por essa estrutura, que é 0 a 0 na prática, né? Quer dizer que você pagou ali 1 centavo para montar cada estrutura dessa, né? Eu botei 1000 aqui de quantidade pra gente ilustrar bem isso. E o resultado final é esse desenho aqui, né? Essa estrutura aqui, tá bom? Essa é a curva de payoff, ou seja, o seu resultado a depender de cada valor de preço ali da Petrobras. Vamos explicar cada pedaço dessa estrutura certinho para você entender como é que funciona, né? Então, o primeiro pedaço que a gente vai explicar é se a ação subir, ou seja, se ela estiver acima do strike dessa put que você comprou aqui, 33,24. Então, a Petrobras hoje está 32,18. Se ela subir acima do 33,24, o que vai acontecer com todas essas puts, tantas que você comprou quanto as que você vendeu? Vão todas virar pó, né? Vão estar todas fora do dinheiro, vão expirar sem valor no dia do vencimento, beleza? Então, por isso que
é essa linha reta aqui no 0 a 0, né? Aqui, como você pagou R$10, o seu resultado seria menos R$10, né? Porque tudo que você tinha lá, vendido e comprado, virou pó. Você pagou R$10 por isso, então você saiu num prejuízo de R$10, tá bom? É basicamente isso. Quando passa para baixo do seu primeiro strike ali, a 33,24, essa estrutura vai ganhando valor. Por quê? Porque só a put comprada está dando exercício, e todas as puts que você vendeu não estão dando exercício, elas estão virando pó, tá? Então essa put comprada no dia do vencimento vai ter valor, e as puts vendidas não vão ter valor, elas vão expirar sem valor, beleza? Quando você chega no 32,24, que é o strike da sua put vendida aqui, você chega no lucro máximo. Por quê? Abaixo desse valor, tanto a sua put comprada quanto a primeira put que você vendeu estão dando exercício. Então você vai vender a sua ação por 33,24 e comprar por 32,24. Então seu lucro máximo ali é R$1.000, né? No caso 990, porque você pagou R$10 para entrar nessa operação. Beleza? E esse cenário, né, em que essas duas opções dão exercício e a outra que você vendeu lá embaixo vira pó, vai permanecer até lá nos R$29, ok? Então, dos 32,25 até os R$29, você tem o lucro máximo, que seria os R$1.000. É uma faixa bem grande, tá? É uma faixa ali de, o quê? R$3,25, né? É praticamente uma faixa de 10% do valor da ação, tá? Então, se a ação variar nesse intervalo ali, você tem esse lucro máximo, né? O engraçado é que se você olhar bem aqui na tela, né? Ele diz resultado 990, e isso é 9.900% de lucro, né? Na verdade, é porque ele tá calculando o lucro baseado no valor que você montou a estrutura, que é R$10. Aí realmente é 9.900. Mas no fundo a gente vai ver que o notional dessa estrutura é algo ali em torno de 27,99, né? Então, para fazer 1.000, você estaria botando 27.990, né? 28.000 basicamente em risco. Então, seria R$1.000 em cima de 28, né? Que dá mais ou menos aí o que? Uns 4%, talvez. Alguma coisa nesse sentido aí, próximo de 4%. O que é uma lucratividade realmente muito, muito alta. Principalmente pensando de que o seu risco, né? Quando você começa a perder dinheiro aqui, vai ser só aqui abaixo dos R$28. Então, vamos continuar essa análise aqui, né? Você tem todo esse período aqui em que você tem um lucro máximo. Quando chega lá nos 28,99, as 3 puts começam a dar exercício. Então, se a ação continuar caindo, você tem aquela trava lá que vai valer R$1, mas essa sua put solta aqui começa a dar exercício, beleza? Então, o seu resultado começa a diminuir à medida que a ação vai caindo e você sai no 0 a 0 até R$28. Abaixo de R$28, você começa a ter prejuízo nessa operação. Na prática, o que vai acontecer é que você vai embolsar essa trava, esse R$1 da trava, e essa put você vai tentar manejar, né? Rolar a put para frente ou assumir a ação com preço médio de 28 e depois ver o que faz com ela, né? Ver se espera ela subir, remunera com venda de call, faz outra coisa com ela. Na prática é isso que vai acontecer se você sabe lidar bem com opções e manejar essas posições, beleza? Então você separa, né? A trava, beleza, embolsei, a ação caiu, essa parte da operação deu certo. Essa aqui eu consigo manejar ainda, né? Vamos rolar, vamos assumir, vender call, vamos, né, meter uma The Wheel aqui, já que eu assumi por um preço tão barato, né? A ação tava 32,18, eu tô assumindo ela com preço médio de 28, né? Ou seja, preço médio ali mais de R$4 abaixo do que ela tava quando eu montei a estrutura. Então a gente tem esse luxo de conseguir fazer isso caso isso aconteça. E aí, se a ação seguir caindo, né? É só ladeira abaixo. Você começa a perder dinheiro a cada real que a ação cai. Você vai perdendo dinheiro porque você teve que assumir essa ação na sua carteira e ela continua desvalorizando. Então isso vai aumentando o seu prejuízo. Mas perceba uma coisa interessante, né? O seu risco aqui nessa estrutura começa no R$28. Tá? É um patamar muito baixo, né? A ação teria que cair R$4,25 para você entrar no prejuízo. Diferente de uma venda de put que você faz lá ATM, se a ação caísse ali um e pouquinho, você já estaria no prejuízo, tá? Ou seja, a slide demora muito mais, ela é muito mais difícil de você entrar em zona de prejuízo. Essa é uma grande vantagem dessa estratégia. É muito difícil você entrar em prejuízo com essa estratégia. A ação tem que cair bastante para isso realmente acontecer. E se você topa assumir ela aqui com preço médio de 28, cara, sensacional, tá? Que aí a ação cai e você compra ela lá na bacia das almas depois de uma grande queda mesmo. Então tá aí, se o mercado tá caindo, de repente você tá um pouco mais receoso, quer assumir as ações só lá, mesmo muito embaixo, depois de uma queda muito prolongada, você pode aplicar slide nesse caso. Então essa é a maior vantagem. Do lado das desvantagens, o que a gente tem? A principal é que você abre mão de uma faixa aqui em que você lucraria numa venda de put, né? Então numa venda de put tradicional, se a ação subisse aqui, independente do preço, você teria
100% do lucro da venda de put, né? Você embolsaria todo o lucro. No caso da slide, não. Se a ação subir muito, tudo vira pó e você não pagou nada para entrar, então você sai no 0 a 0. Não é ruim, porque você não teve o prejuízo, mas não é bom porque você não teve o lucro que você teria numa venda de put comum. Uma segunda desvantagem é que é muito mais complicado montar uma slide do que uma venda de put, né? Você tem que entender a estrutura, tem que montar 3 pernas diferentes, né? Na venda de put é uma perninha, faz no home broker mesmo e tchau. Então a complexidade é um ponto para venda de put e uma desvantagem aqui da slide. Mas se você domina essa complexidade, beleza, né? Você já aprendeu a estrutura, já sabe montar, sabe fazer as pernas, tá tudo certinho. E uma terceira desvantagem da slide é que você só vai conseguir levar isso aqui até o vencimento se você tiver boas condições de corretagem. Então, se você tiver boas condições de corretagem e a ação estiver aqui nesse intervalo de lucro máximo, aí ótimo, você vai conseguir levar isso para o exercício, extrair o lucro máximo dessa operação. Se você não tem boas condições de corretagem para poder fazer isso, você vai ter que desmontar essa operação antes da hora. E desmontando essa operação antes da hora, o que vai acontecer é que você não vai extrair o lucro máximo, você vai deixar um pouco desse lucro na mesa lá, porque essas opções vendidas aqui ainda vão ter um pouco de extrínseco, você não vai conseguir sair dela com lucro máximo, né? Pegando todo aquele valor intrínseco que você deveria pegar. Então tem essa desvantagem também. Agora, se você tem uma condição de corretagem ótima, aí, cara, maravilhoso. Você deixa aí para exercício, você vai já vender por 33, comprar por 32 e botar o lucro todo no bolso, tudo meio automático ali, né? A B3 já tá fazendo esse exercício automaticamente. Estaria tudo certo, sem problema nenhum. Inclusive, essa é uma vantagem legal lá dos meus alunos do Aprenda Operações Estruturadas, né? A gente tem um assessor lá dentro do grupo que provê essas condições de corretagem muito boas para os alunos lá, né? E além de prover as condições de corretagem, atende muito bem o pessoal, entende de opções, sabe ali as demandas dos alunos, né? É mais um bônus aí de quem entra no curso Aprenda Operações Estruturadas. Mais uma vez, se você quiser entrar no meu curso, clica no link da descrição, né? Custa aí 100 e pouquinho no mês, tá? Se você dividir, é menos que uma saidinha qualquer aí num restaurante numa capital. Então, clica lá e entra porque é um no-brainer, né? Isso aqui te ajuda muito mais do que comer uma pizza. E se você tem um capital relevante, né? Tem dinheiro investido e quer uma mentoria ou uma consultoria, clique no Fale Comigo e me procura lá que a gente vê qual produto é mais adequado para você. Eu vou fazer um último pedido antes de deixar com um vídeo sensacional aqui, que é o seguinte: se você gostou desse vídeo aqui, pega o link desse vídeo, compartilha com alguém que você gosta e que acha que se beneficiaria desse conhecimento, né? Aquele seu amigo que você discute mercado, que você fala de investimento, que vocês crescem juntos, pega esse link e manda para ele. Se você recebeu isso de alguém, saiba que essa pessoa gosta muito de você, tá? Te mandou isso aqui para você crescer e evoluir também. E agora eu vou te deixar aqui com um vídeo muito interessante, que é como fazer a venda de put sem estresse, como minimizar o seu estresse e as chances de dar errado, de você ter que passar por exercício, etc. Clica nesse quadradinho aqui, que você vai gostar bastante desse vídeo, eu tenho certeza. É um prazer gravar isso aqui para você. Te vejo na minha turma ou no próximo vídeo. Um grande abraço.